Alô, meus amados e queridos irmãos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos refletindo a palavra do nosso Deus no livro de Atos dos Apóstolos. Nós estamos dando início no capítulo 2. Que palavra magnífica, maravilhosa! E eu convido a todos vocês, no nome de Jesus, a participarem. Amém, queridos? Sou o pastor Jefferson Roque. Se inscreva no canal. Eu peço a vocês que acione o sininho para que você seja notificado com as instruções, amém? Com as mensagens em nome de Jesus. É uma grande alegria tê-los como irmãos e atentos da palavra do nosso Senhor. No primeiro capítulo nós vimos que foi escolhido um novo apóstolo, que é o Matias. Após todos terem lançado sorte, oraram e o Senhor confirmou a vida desse irmão. Amém? Então os 12 agora estavam completos. E a igreja, como foi dito no início, estava reunida em nome de Jesus Cristo, lá no cenáculo. Aleluia! Graças a Deus. E a palavra do nosso Senhor, então ela vai dar continuidade aqui. E com a permissão do nosso Senhor, eu farei alguns comentários assim que eu achar, em nome de Jesus aqui, que deva, aliás, comentar a respeito de algum texto que foi mencionado aqui, em nome de Jesus. Com toda a humildade no coração, é o que eu desejo para todos nós, que nós venhamos a estar felizes. Nós queremos estar felizes na presença do Senhor. Amém? Aleluia. Vamos lá, vamos dar continuidade. Capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio dos céus um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concediam que falassem. Oh, glória, que maravilha! Imagine essa cena extraordinária, Estar reunidos, de repente um barulho, de repente um vento, impetuoso, quer dizer, algo poderoso, sobrenatural naquele local, e línguas de fogo repartidas ali entre todos os irmãos, e eles começaram a falar em nova linguagem, em novas línguas, conforme o que o Espírito permitia. É o Espírito que conduz, não é verdade? O Espírito Santo. Aqui não é qualquer Espírito. Aleluia. Então, uma experiência maravilhosa que esses amados irmãos puderam experimentar. Não é verdade, amados? Aleluia. Graças a Deus. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouviam falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos, e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus todos estes que aí estão falando? E como nós ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna, partos, medos e elamitas, e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia e da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia,
nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus quanto prosélitos, cretenses e arábios. Como nós ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus, todos, atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros: que quer isto dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Então se levantou Pedro. Aleluia. Vou dar uma pausada aqui com os amados irmãos. Então se levantou Pedro. Pedro se levantou lá no início, não é verdade, amados? Quando ele disse que precisava de escolher, né, um novo apóstolo. E agora se levantou Pedro novamente para fazer a defesa e o discurso, né? O discurso de Pedro, que poderoso, guiado pelo Senhor, graças ao Senhor Pai amado. Amados, tenta imaginar uma cena de vermos, né, pessoas saindo no meio do povo e falando exatamente como aquela... E os irmãos perceberam que eram muitas nacionalidades, não é verdade? Mas eles falavam perfeitamente a língua de cada um deles, né? E alguns zombavam. Infelizmente, quantos são zombadores, não é verdade? Quantos são zombadores? Quantas pessoas que ouvem a palavra do Senhor e escarnecem, né? Eu estava conversando esses dias com a minha esposa e nós estávamos falando sobre isso mesmo. Há pessoas que ouvem a palavra de Deus e zomba de quem está trabalhando para o Senhor, né? Há pessoas que ouvem o trabalho dos servos de Deus, às vezes homens e mulheres fazendo um trabalho sério, e as pessoas, elas escarnecem, algumas escarnecem, né? Outras levam a sério, dá ouvido à palavra do Senhor. É o que eu espero que você esteja neste momento fazendo, dando atenção, porque é a palavra de Deus. Isso não é história tirado de revistinha em quadrinhos, é algo sério. Então, alguns aqui zombavam, dizendo que esse povo está bêbado. Meu Deus, né? Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nesse termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai às minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vides pensando, sendo estas a 3ª hora do dia. Quer dizer, as pessoas estavam ali pensando, o Espírito de Deus já estava revelando e mostrando a Pedro e os demais que aquele povo ali, alguns deles estavam achando que eles estavam bêbados. Olha a revelação. Alguns pensam. Você sabia que às vezes até o pensamento de algumas pessoas o nosso Deus pode mostrar e revelar? É interessante, né? Não a pessoa tem esse poder de interpretar o pensamento, revelar alguma coisa, mas se Deus permitir, a pessoa ela consegue enxergar até o pensamento, porque é Deus que abre por meio do Espírito Santo. E aqui foi dito, no meio da multidão, eles conversando, perguntando: o que é isso? Esse povo falando na nossa língua? E vocês viram que eram muitos povos, né, misturados ali debaixo do céu, segundo a palavra de Deus. Muitas nações estavam naquele dia em Jerusalém. E alguns zombavam, mas o Espírito de Deus revelou a eles. E Pedro agora está fazendo este início poderoso desse discurso, chamando as pessoas ao arrependimento. Aleluia, ao arrependimento. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões,
e sonharão os vossos velhos. Até sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Aleluia. Mostrarei prodígios em cima dos céus e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fogo. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que evocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio deles entre vós, como vós mesmos sabeis. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e precipiente de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos, a qual, porém, Deus o ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Porque a respeito dele diz Davi: diante de mim vi a sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Aleluia. Por isto se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Além disso, a minha própria carne repousará em esperança. Porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecer o caminho da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece dentre nós até hoje. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus havia lhe jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. Aleluia. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas, exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vestes e ouvistes. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele declara: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos por estrado de vossos pés. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Aleluia. Ouvindo eles essas coisas, compungiu-se o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizados em nome de Jesus Cristo, para a remissão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Aleluia. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. E glória. Com muitas outras palavras, deu testemunho
e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédios dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, glória, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isto, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Aleluia! Olha, amados, que palavra mais extraordinária para o nosso coração, para a nossa vida compreender. Olha que trecho. Pessoas que estavam zombando, escarnecendo, algumas atônitos porque não sabiam o que estava acontecendo, ouviram, e quando a pessoa abre o coração e abre o ouvido para a palavra de Deus, ela reflete. Então eles ouviram, não só com o ouvido, mas ouviram também com o coração, com corpo e alma, e atentaram às palavras do apóstolo Pedro, dizendo: arrependei-vos desta geração má e corrupta. Sabe, amados, nós devemos nos arrepender, nós devemos clamar ao Senhor e pedir ao Senhor perdão e sair dessa geração má, a geração que está condenada. Você sabia, meu amado, minha querida irmã, meu querido irmão, se você não deixar essa geração má e corrupta, você vai perecer juntamente com ela. Agora, olha bem o que está escrito aqui, que todos viviam felizes, unânimes, partindo o pão em casa, orando e dando graças ao Senhor. Tudo que era de um era do outro. E Deus ia acrescentando a cada dia aqueles que eram salvos. Isso é uma família. Isso é a graça de Deus, o poder de Deus. Isso é abandonar o velho homem, esquecer as coisas terrenas, as coisas que vão passar. Que palavra maravilhosa, né? Então aqui nos mostra que naquele discurso, quase 3.000 homens aceitaram e receberam ao Senhor e Salvador Jesus Cristo nas suas vidas, e houve uma grande renovação, né, no meio daquele povo, que é para isso que Jesus veio, para salvar. Aleluia! Com a graça e a paz do nosso Senhor, eu abençoo a sua vida e continue em nome de Jesus. Se inscreva no canal, acione o sininho e vamos em nome de Jesus trabalhar para o Senhor. Amém? Sou o pastor Jefferson Roque e te abençoo. Obrigado, Senhor Jesus.